Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com cirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos, que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão, e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, há uma fome em nosso mundo que nenhum alimento terreno pode satisfazer, uma sede que nenhuma água deste mundo pode saciar. Esta verdade ecoa através dos séculos e ressoa profundamente nas leituras que acabamos de ouvir. Hoje, somos convidados a refletir sobre o que verdadeiramente buscamos em nossas vidas e qual é o alimento que nos sustenta em nossa jornada espiritual. Na primeira leitura, encontramos Estevão, um homem cheio de graça e poder, realizando grandes prodígios e sinais entre o povo. Sua vida irradia algo extraordinário, algo que transcende o comum. As pessoas percebem isso, mas nem todos recebem bem essa luz. Alguns membros da sinagoga se levantam contra ele, incapazes de refutar a sabedoria e o espírito com que ele falava. Detenhamo-nos por um momento nesta imagem. Estevão, sozinho, confrontado por um grupo hostil, e ainda assim, seu rosto parecia o rosto de um anjo. Que contraste fascinante! De um lado, a raiva, a frustração, a resistência à verdade. Do outro, uma serenidade quase sobrenatural, uma paz que só pode vir de uma fonte divina. O que alimentava Estevão naquele momento crítico? O que o sustentava diante da hostilidade crescente? Certamente não era a aprovação humana ou o conforto material. Era algo mais profundo, mais duradouro, mais substancial. Esta cena nos prepara perfeitamente para o Evangelho, onde Jesus aborda diretamente a questão do que verdadeiramente nos alimenta. A multidão o procura, atravessando o lago em barcos para encontrá-lo. À primeira vista, parece uma busca fervorosa, um sinal de grande devoção. Mas Jesus, que conhece os corações humanos, identifica a verdadeira motivação. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais,
mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Que diagnóstico penetrante! Jesus vê além das aparências e identifica uma busca superficial. A multidão o procura não pelo que ele é, mas pelo que ele pode lhes dar. Não pelo sinal que aponta para uma realidade espiritual maior, mas pelo benefício material imediato. Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus com essa mesma mentalidade? Buscamos o Senhor não por quem Ele é, mas pelo que Ele pode nos dar? Procuramos a bênção em vez do abençoador? Desejamos o milagre mais do que o autor do milagre? Jesus então nos oferece uma correção amorosa, um redirecionamento de nossa busca. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Estas palavras são revolucionárias. Jesus está desafiando nossas prioridades mais fundamentais. Ele está questionando o que realmente nos move, o que verdadeiramente buscamos, pelo que estamos dispostos a trabalhar arduamente. O alimento que perece representa tudo que é transitório em nossas vidas: dinheiro, status, conforto, prazeres passageiros. Não que estas coisas sejam inerentemente más, mas são temporárias, insuficientes para satisfazer a fome mais profunda de nossa alma. Já o alimento que permanece até a vida eterna é aquele que satisfaz nosso anseio mais profundo por sentido, propósito e conexão com o divino. É o alimento que sustentou Estevão em seu momento de provação, que fez seu rosto brilhar como de um anjo mesmo quando confrontado com ódio e rejeição. E o que é este alimento? Jesus mesmo nos diz quando a multidão pergunta: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Sua resposta é direta e profunda: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Aqui está o cerne da mensagem. A fé em Jesus Cristo é o alimento que permanece. Não uma fé superficial que busca apenas benefícios. Não uma relação transacional com Deus onde oferecemos devoção em troca de favores. Mas uma fé genuína, uma confiança profunda, um relacionamento autêntico com aquele que é o pão da vida. Reflitamos agora sobre como esta mensagem se aplica à nossa jornada espiritual hoje. Primeiro, somos convidados a examinar nossas motivações. Por que buscamos a Deus? O que esperamos de nossa vida de fé? Somos como a multidão, seguindo Jesus apenas pelo pão material, ou buscamos algo mais profundo e duradouro? Recentemente, conversei com uma senhora idosa de nossa paróquia que está enfrentando uma doença terminal. Quando a visitei, esperava encontrá-la desanimada, possivelmente questionando sua fé diante do sofrimento. Em vez disso, encontrei-a radiante, serena, seu rosto quase como de um anjo. Quando lhe perguntei de onde vinha essa força, ela respondeu simplesmente: Padre, durante toda a minha vida busquei pães e peixes. Agora, quando tudo isso está sendo tirado de mim, descobri que só me resta Jesus. E descobri que Ele é suficiente. Que testemunho poderoso! Esta mulher, em sua provação, descobriu o alimento que permanece. Descobriu que quando todos os consolos terrenos se vão, Cristo ainda sustenta, ainda satisfaz, ainda é suficiente. Segundo, somos chamados a reconsiderar o que significa trabalhar. Jesus diz: trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece. O verbo trabalhar sugere esforço, dedicação, compromisso. A vida espiritual não é passiva, requer nossa participação ativa. Mas qual é exatamente este trabalho? Jesus esclarece: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. O trabalho fundamental do cristão é cultivar uma fé viva em Cristo. É desenvolver um relacionamento autêntico com Ele através da oração, da meditação na palavra, da participação nos sacramentos, do serviço aos irmãos. Este trabalho da fé não é para ganhar a salvação, isto é um dom gratuito de Deus. Mas é a resposta amorosa ao dom que já recebemos. É o cultivo diário, intencional, da semente divina plantada em nossos corações. Terceiro, somos desafiados a enfrentar a oposição com graça. Estevão encontrou resistência feroz à mensagem que proclamava. Seus opositores não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava.
Então recorreram a falsas acusações, a manobras políticas para silenciá-lo. Em nosso mundo polarizado, também podemos encontrar oposição quando vivemos autenticamente nossa fé. Talvez não sejamos arrastados literalmente perante um tribunal, mas podemos enfrentar ridicularização, marginalização ou incompreensão. Como Estevão, somos chamados a enfrentar esses desafios não com amargura ou retaliação, mas com a graça que vem de sermos alimentados pelo pão que permanece. Lembro-me de um jovem de nossa comunidade que trabalha em um ambiente corporativo bastante hostil à fé. Quando seus colegas descobriram que ele era um católico praticante, começaram a bombardeá-lo com perguntas difíceis, algumas sinceras, outras provocativas. Em vez de se retrair ou responder com defensividade, ele respondeu com respeito, clareza e gentileza. Com o tempo, as provocações deram lugar a conversas genuínas. Recentemente, um de seus colegas mais críticos pediu para acompanhá-lo à missa, curioso para entender melhor esta fé que via vivida tão autenticamente. Este jovem, como Estevão, permitiu que o rosto de sua fé brilhasse mesmo em meio à adversidade. E isso só foi possível porque ele estava sendo alimentado pelo pão que permanece, não pelo reconhecimento ou aprovação de seus pares. Finalmente, somos lembrados de que o alimento que buscamos já nos foi dado em Cristo. Jesus diz: o alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. O uso do futuro aqui é significativo, pois aponta para a Eucaristia que Jesus instituiria, seu próprio corpo e sangue dados por nós. Na Eucaristia, recebemos não apenas um símbolo, mas a presença real de Cristo, o verdadeiro pão que desceu do céu, o alimento que permanece para a vida eterna. Cada vez que nos aproximamos deste altar, não estamos apenas cumprindo uma obrigação religiosa, estamos nos alimentando da própria vida divina, fortalecendo-nos para a nossa jornada. É a Eucaristia que nos capacita a ter o rosto de um anjo em meio aos desafios da vida. É a Eucaristia que reorienta nossas prioridades, lembrando-nos do que realmente importa. É a Eucaristia que nos dá forças para trabalhar não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a fazer uma escolha. Podemos ser como multidão, seguindo Jesus apenas pelo pão material, ou podemos buscar o alimento que verdadeiramente satisfaz, que permanece para a vida eterna. Podemos trabalhar arduamente por aquilo que perece, ou podemos dedicar nossas energias ao cultivo de uma fé viva em Cristo. Como Estevão, podemos nos encontrar em situações difíceis, enfrentando oposição ou desafios. Mas se estivermos alimentados pelo pão da vida, nossos rostos também podem brilhar com uma graça sobrenatural, uma luz que as trevas não podem extinguir. Que possamos, ao sair daqui hoje, levar conosco não apenas palavras ouvidas, mas um compromisso renovado de buscar o alimento que permanece. Que possamos trabalhar diligentemente pela obra de Deus, crer naquele que Ele enviou, e que possamos, fortalecidos pela Eucaristia, ser testemunhas luminosas da vida divina que nos sustenta e transforma. Que o Senhor, nosso pão da vida, nos abençoe e nos guarde sempre em seu amor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.